receber o pastor. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Estão animados com Jesus nessa noite? Amém, meus irmãos. Hoje eu tenho a incumbência aqui de trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Espero que você tenha passado um dia bem, almoçado bem, para poder estar aqui com disposição para aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero trazer um tema, irmãos, hoje aqui para as nossas vidas, que é muito atual, né? Um texto que Paulo escreveu para Timóteo, mas parece que Paulo escreveu foi para nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Por isso que Billy Graham disse que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Sempre está atual, sempre está pronta para nos servir, para nos direcionar, para nos exortar, para nos colocar no caminho, para nos aproximar de Deus cada vez mais. Então nós vamos estar hoje aqui falando, o tema da mensagem de hoje é tempos difíceis. E de fato, irmão, nós temos vivido tempos difíceis, aonde dia após dia a nossa fé é provada, aonde dia após dia nós temos que fazer escolhas em quem nós temos crido, escolhas aonde se verdadeiramente nós servimos a um Deus vivo e poderoso em todo o tempo. Eu quero falar sobre isso aqui com vocês nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, por nós aprendermos do Senhor mais nesta noite. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando com a Tua igreja, que eu seja apenas, Deus, um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus, que está sendo semeada, ela possa, Deus, encontrar neste lugar terra sedenta, meu Pai, terra fértil, Deus, para que ela possa frutificar, Senhor. Eu coloco a minha vida e esse tempo diante do Senhor, meu Pai. Fala conosco, visita as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Então nós vamos ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, depois a versão NVI, eu agradeço. Vamos lá, diz assim, ó: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se desses também. Esses são os que introduzem pelas... Vou ler aqui agora que ficou pequeno. Esses são os que introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Eu vou ler até o 17, depois nós vamos estar falando ali partes por partes. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, eu quero discorrer esse texto aqui com vocês, que essa carta, Paulo, ele escreve, é a sua última carta, para o seu discípulo Timóteo, que é o pastor da igreja em Éfeso, e Paulo ali está em torno ali do ano 64 a 67 depois de Cristo, onde a igreja está ali sendo uma das mais severas perseguições, estava passando, que era através do governo de Nero, e ele perseguia e matava os cristãos. A história nos relata que ele incendiou alguns bairros e colocou a culpa nos cristãos, porque só os bairros dos cristãos não pegou fogo, e com isso, ele ia lá e queimava os bairros, e não contente com isso, ele, muito maligno, ele pegava alguns cristãos, colocava eles em alguns pedaços de pau, amarrava eles, passava pinche neles e tacava fogo neles, verdadeiramente tochas vivas. E é nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Por isso que ele já estava preso e ele sabia que ali estava chegando o seu fim. Então ali ele prepara Timóteo para continuar aquilo que ele começou, aquilo que ele fez, encorajando Timóteo e falando Timóteo para ele: Timóteo, você está vivendo um tempo difícil, a igreja está em um tempo difícil, mas olha, persevera, não desista. E ele faz algumas citações de como estava alguns cristãos da época, alguns que estavam dentro da igreja na época, mas não estavam vivendo a palavra na integridade dela. Então quero trazer, irmãos, para nós esse texto aqui, para nós nos despertarmos e fazermos uma autoavaliação de qual igreja que nós estamos sendo nos nossos tempos, nos nossos dias. Quem nós somos? Qual é a resposta que nós estamos entregando para aqueles que nos perguntam qual é a nossa esperança? Então nós temos que ter, irmãos, essa convicção em Deus. Qual é a igreja do qual nós estamos representando? Então aqui Paulo, ele inicia falando um pouco de como era alguns, como eu disse, alguns cristãos, alguns que estavam dentro da igreja, ou aqueles que estavam meio a meio, porque hoje, nós temos essa igreja, a igreja de Jesus, do Evangelho, simples e puro e verdadeiro, e a igreja desses dias, aonde nós podemos fazer diversas coisas, menos viver a vontade de Deus, aonde Deus, ele é um amor, mas não é justiça, aonde Deus, ele é o meu servo, e não eu servo do Senhor, aonde eu quero enquadrar Deus nos meus objetivos, não eu viver a vontade de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Pode voltar para mim no versículo 1. Vamos lá, do 1 ao 6 eu vou ler. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam seu poder, afasta-te desses também. Esses são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregados de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Aqui, irmãos, Paulo ele faz uma citação. Aliás, é até o 9, que a gente já faço essa primeira parte aqui. Deixa eu ler os outros próximos 3. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente
depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Então aqui Paulo, ele descreve como muitos estavam lidando com a igreja, o comportamento de muitos que se diziam cristãos. Então aqui ele fala, principalmente, irmãos, amantes de si mesmo, ou seja, tudo para o meu prazer, onde a gente pega Deus e enquadra Ele, e Deus, ao invés de ser o meu Senhor, nós queremos que Ele seja o nosso servo, e a gente coloca a nossa lista de desejos, e vive por essa causa. O próprio Jesus fez esse alerta, quando ele conta a história, a parábola do bom samaritano, aonde passou-se o sacerdote, que é um cargo de pastor, de liderança, aqueles que regia a igreja da época, ignorou aquele homem que havia apanhado por salteadores. Passa aos levitas, aqueles que promoviam o louvor, o evento, cuidavam da casa de Deus, também ignorou porque foi cuidar das suas coisas. E aí passa um homem samaritano, que era inimigo dos judeus, que era inimigo da tradição judaica, e ele vai lá e socorre, e paga ainda as suas despesas, e fala, se tiver alguma despesa eu volto para acertar. Então, o que nós temos que tomar de atenção sobre isso? Que nós não podemos ser amantes de nós mesmos, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, e o amar, irmãos, é se doar, o amar é você entregar a vida, não é reter. Então o evangelho simples e puro, o evangelho bíblico, de Deus, da palavra, ele nos convida a doar, ele não nos convida a reter, ele nos convida a nos esvaziar de nós mesmos, a tirar todas essas coisas de dentro de nós, porque nós, na nossa essência, nós somos ruins, nós somos más, pessoas ruins, terríveis, capazes de cometer as piores atrocidades nessa terra. Ou você acha que você é bonzinho? Se você acha, irmão, você está enganando a si mesmo. Você sem Deus, meu irmão, é um miserável, terrível. Mas a graça de Deus é que nos transforma, que nos alinha a andar debaixo da direção do Senhor. Mas essa graça só pode se perpetuar na nossa vida, só pode ser real na nossa vida, se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, se nós não formos amantes de nós mesmos. Porque se nós formos, nós nos tornamos que pessoas avaresas, que só pensam no dinheiro, que só trabalham para acumular, para reter. O dinheiro, irmãos, é bênção, mas o dinheiro é para nos servir, não para nós servirmos ao dinheiro. Então nós precisamos ter isso. Então sim, nós devemos trabalhar, devemos ser empreendedores, aqueles que já são ou que têm essa vocação, todas essas coisas, mas não escravo disso. Nós temos que ser escravos de Cristo, da palavra de Deus, do que Deus tem para nós. Porque senão, nós vamos cair naquilo que Jesus ensinou. Jesus falou assim, olha, não juntem tesouro na terra, mas juntem tesouro no céu, porque na terra, a ferrugem come, tudo passa, acaba tudo, agora no céu, e o tesouro que nós podemos ajuntar no céu, meus irmãos, é só um, é ganhar almas para o Senhor, ganhar nossa alma e ganhar outras almas. E para a gente se doar para Deus, para a gente chegar a esse nível, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, porque nós temos que sair da zona de conforto, temos que nos confrontar, para poder se doar para o reino de Deus. Então nós não podemos andar segundo a direção e o rumo deste mundo, e hoje esse mundo, ele tem essa igreja, existe, você sabe disso, essa igreja onde não combate o pecado, essa igreja onde só existe ali o Deus de amor, mas que ninguém precisa renunciar nada, as pessoas podem continuar com os mesmos estilos de vida, de vaidade, de avareza, de faz uma caridade aqui, uma caridade ali, acha que está resolvido, de não abrir mão dos seus privilégios, por amor ao próximo, de não se doar.
Então nós temos que ficar muito atento, porque aqui Paulo ele fala que essa igreja, ela prega também, mas ela vai ser desmascarada, porque os frutos dela vai dizer que não é a igreja de Cristo. Porque ele vai fazendo aqui a citação, ó. Ele vai falando assim, ó: características das pessoas, ó: amantes de si mesmo e do dinheiro, arrogantes, ingratas, desobedientes, né? Desobedientes a pais, mães. Porque, irmão, nessa terra, após Deus, você tem de obedecer pai e mãe, no Senhor. E hoje, é uma das maiores dificuldades, e é sempre por isso que muitas vezes nós erramos, por desobedecer pai e mãe. E aqui vai falando, ó: pessoas arrogantes, ingratas, sem amor, sem domínio próprio, ou seja, deu na telha eu faço mesmo, não, eu falo mesmo, tudo que vem na telha eu falo, eu sou assim mesmo, ou seja, não busca melhorar. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é você não sair falando, mas é você buscar em Deus se é a hora de falar ou não. Mas para a gente fazer isso, nós temos que nos confrontar a nós mesmos. E você se confrontar a você mesmo, eu me confrontar eu mesmo, sabe o que a gente tem que fazer? Passar por cima do nosso ego, ou seja, deixar de lado o orgulho. E como é difícil deixar de lado o orgulho, porque nós temos a justiça própria. Não, eu fiz isso porque você fez isso, porque sempre nós achamos que temos que ganhar, mas ou seja, porque nós não entendemos o que é o reino de Deus, o que é o evangelho de Cristo, porque Jesus ensinou assim, ó: aquele que quer ganhar a Cristo, tem que perder a sua vida, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Então nós só ganhamos em Cristo, se perdemos a nossa vida. Isso é ter uma vida de piedade, do qual nós vamos falar aqui mais adiante. E é tudo o que essa igreja aqui, que Paulo começa a citar, ela não vivia. Não era uma igreja piedosa, era uma igreja que olhava só para si mesmo, só para os seus anseios, só para os seus próprios desejos, sem amor. Tinha apenas uma aparência. Eu mostro que eu tenho piedade, as pessoas vão ver isso em mim, né? Eu ajudo o próximo, olha lá, eu que dei, olha lá, tirei do meu bolso, eu entreguei. Não é sobre esse ato de você entregar para os outros ver, é você ter uma vida de piedade, é o seu dia a dia, é quando ninguém está vendo. Isso é ter uma vida de piedade. Não é um ato, né, para poder entregar. Jesus, mais uma vez ali, o que ele fala da oferta da viúva? Ali, antes da viúva ofertar, grandes homens com grandes posses ofertaram, para todo mundo ver: olha aqui, ó, o tanto que eu dou aqui, ó, eu sou piedoso, eu sou bom. Mas ela deu o seu melhor, porque ela era piedosa, ela não tinha uma aparência, e eles sim, davam pela aparência. E quantas vezes nós não queremos apenas ostentar, ou mostrar, ou em busca de aplauso, ou em busca de aprovação das pessoas, mas totalmente reprovado por Deus, porque nós somos no nosso momento ali, onde realmente nós somos quem nós somos. Então, irmãos, nós precisamos despertar para isso, despertar para ver se nós estamos vivendo o evangelho simples e puro e verdadeiro, como a Bíblia nos ensina, ou estamos moldando o Deus ao nosso padrão, ao que eu acho que eu preciso, ao que eu acho como deve ser. E tem uma coisa, irmãos, que Deus ele não muda, é o seu caráter, quem Ele é. Deus é imutável, Ele não muda de acordo conosco, não muda uma vírgula, nada. Então nós devemos nos enquadrar no padrão de Deus, e graças a Deus por isso. Imagine um Deus segundo o padrão de cada um de nós. Então nós temos que avaliarmos todos os dias como nós estamos vivendo as nossas vidas. E ele vai falando assim, ó: e esses homens amantes de si mesmos, não contentes deles mesmos se enganarem, eles ainda enganam a outros, levando essa mesma mensagem. E ali a Bíblia fala o que? Que eles estão estudiosos, eles estudam a palavra, mas eles transformam ela do jeito que é.
eles não vivem a literalidade dela, mas eles a moldam segundo os seus conceitos e desejos e anseios, ou seja, deturpa a palavra de Deus. Quantas religiões não existem baseadas na Bíblia? Quantas igrejas hoje evangélicas não existem baseadas na Bíblia? Mas não é a literalidade dela como ela é, mas sim parcialmente. Porque você trazer um discurso que afaga o ego das pessoas, isso é maravilhoso, porque você vai fazer as pessoas se sentirem bem, você não vai confrontar ninguém, vai falar assim: olha, você vai dar certo, não é só você continuar firme, é só você aqui entregar algo a mais. Irmão, quantos nós temos visto isso na internet? Vários aí, influencers, gospels aí, fazendo, sabe assim, profetadas, vivendo uma vida de luxo, ostentando os carros, as casas, a mansão. Tem aí, não vou citar o nome aqui, mas você sabe, muitos famosos aí. Aí você lê a Bíblia, fala: olha, está bem próximo disso aqui que eu estou lendo, esse estilo de vida aí, afagando o ego das pessoas, não combatendo os erros, não falando: ó, está errado o estilo que você está vivendo, não colocando a sua cabeça a prêmio. Ó, está vendo esse estilo aí, ó, de vida? Está errado, tem que largar. Deus não está nesse negócio. Mas se eu falar isso, eu não recebo a oferta. Se eu falar isso, não vai viralizar. Ou seja, amoldando a Deus, enganando as pessoas. E fala assim, ó, sempre aprendendo, mas sem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque as mentes já estão cauterizadas. Não, o que é cauterizada? Você cortou ali, de passar, né, se trazer aqui para o lado da medicina, você cortou o caminho de passar o sangue ali, né? Quando você faz um procedimento cirúrgico, e é utilizado ali um bisturi elétrico, e cauteriza, né, está sangrando, você vai lá e cauteriza aquele lugar, você queima ali, interrompe aqueles vasos sanguíneos, e não passa mais sangue ali. Então não vai ter mais o sangramento, não chega mais vida naquele lugar que está cauterizado. O corpo vai criar outros meios, mas para poder estancar aquele sangramento. Então muitas vezes a nossa mente já está assim cauterizada, nós não conseguimos mais absorver, porque nós já estamos já dominados por essa doutrina, de que Deus é o meu servo, não que eu sou um servo do Senhor, não que eu tenho que entregar tudo para Ele, mas que Ele vai fazer de acordo com aquilo que eu preciso e necessito, porque Deus Ele é amor, e porque Deus Ele é amor, não tem como dar errado na minha vida, tudo tem que dar certo na minha vida, porque Ele é amor. E esse mesmo Paulo que escreve isso, dias depois, ele perde a sua cabeça, por amor a Deus. Então, aonde está Deus, que deixou esse homem perder a cabeça? No mesmo lugar, queridos, no controle de todas as coisas, e permitiu que isso acontecesse, porque Jesus nunca enganou ninguém. O Evangelho de João, nos últimos discursos de Jesus, João 16, João 17, ele fala: haverá esse tempo, vocês serão perseguidos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo em mim. Mas Paulo ali, ele tinha a paz de Cristo, que excedia todo entendimento. O mundo não vai nos entender mesmo, e não é para entender, porque tem que haver esse confronto de nós com o mundo, não pessoas, mas com o mundo, com as coisas do mundo, porque nós não podemos andar de acordo com a direção desse mundo, mas sim de acordo com a direção da palavra de Deus. Então você e eu temos que ser o confronto para esse mundo. Se o mundo, irmãos, não te confronta, ou você não confronta o mundo, está errado, está errado, você não está vivendo a literalidade dessa palavra. Então você tem que se ver aonde você está, qual é a igreja que você está representando, fora desse ambiente aqui. O que estão lendo, ao ler a sua vida? Porque Paulo não fala, né, até o tema esse ano dos jovens, qual que é o tema desse ano dos jovens?
Cartas vivas. O que estão lendo? E ele faz essa citação de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés e resistiram à verdade. Ele só tem essa citação desses dois, que a história conta, né, que eles eram magos. Foi quando Moisés foi desafiar lá Faraó, eles iam lá e transformava também o cajado em serpente, mas ali o cajado que Moisés transformou, comeu todas as serpentes desses magos. E quantas vezes nós estamos assim, resistindo à verdade, está na Bíblia, mas não é bem assim, não é para agora, né? Hoje é outro tempo, é outra história, é outro contexto. Isso aí foi para aquele tempo, para aquela época, ou seja, queremos distorcer todas as coisas, para a gente poder viver o nosso bel prazer. Não, meu irmão, a palavra de Deus, ela é atual, ela é verdadeira, ela é inegável, nós só precisamos viver ela, simplesmente viver ela. E aí depois disso, Paulo ele começa a aconselhar diretamente a Timóteo, contando da sua história e contando quem é Timóteo, para que ele não se deixe levar. Então, essa primeira igreja que eu falei aqui, que é a igreja moderna, a igreja desses dias de hoje, de muitas vezes, onde ela não quer viver a verdade simples e pura da palavra de Deus. Agora eu vou falar da igreja de Cristo, a igreja que continua viva e poderosa até os dias de hoje, a igreja que Cristo quer que eu e você possamos ser todos os dias, uma igreja sempre disposta a melhorar, uma igreja sempre disposta a se arrepender, uma igreja sempre disposta a se moldar ao padrão de Deus, e a confrontar este mundo, que não quer uma vida confortável, mas sim uma vida de confronto. O que me faz, meu irmão, permanecer em Deus, há cerca de quase 25 anos, né, dia 17 de dezembro, vai fazer 25 anos que eu me rendi ao Senhor. No meio do ano, né, no mês de julho, foi quando eu tomei essa decisão definitiva na minha vida, no ano de 2000, e o que faz eu permanecer até hoje nos caminhos do Senhor, é continuar vivendo essa palavra, é continuar chegando diante do Senhor, e falar: Senhor, muda a minha vida, eu preciso dessa mudança. Nossa, mas tem 25 anos, você é pastor da igreja e ainda não mudou de vida? Não, há tantas coisas para o Senhor fazer na minha vida. O pessoal que anda comigo, ele sabe que eu falo para eles, falo: irmão, eu dou um trabalho para Deus ainda, porque, meu irmão, nós sempre estamos falhando, sempre errando. É aquela música que o Thales canta, né? Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Então é uma escolha diária. Sabe por quê? Porque Satanás não desiste de você também. Deus não desiste de você, mas Satanás também não. Ele sempre vai investir, ele sempre vai insistir para que você escorregue, para que você caia, para que você saia da presença. E o que vai fazer a gente permanecer na presença, irmãos, não é porque eu sou bom, porque eu sou santo, mas é porque eu sou pecador e reconheço que preciso da graça de Deus. Essa é o que faz a gente estar diante do Senhor. O ato de a gente estar prostrado diante do Senhor não é porque nós somos bons, mas é porque eu continuo reconhecendo que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Deus, e que eu preciso dEle mais do que ontem, que o que ontem foi bom demais, mas o que Ele tem para mim hoje é muito melhor, e para amanhã será melhor ainda. Oséias, ele nos ensina e nos inspira a conhecer o Senhor. Ele diz assim, Oséias 6,3: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é algo contínuo. A eternidade, irmãos, vai ser conhecer a Deus. Então nós não podemos nos cansar nesse tempo, mas isso é apenas um aquecimento daquilo que virá sobre as nossas vidas. Irmãos, por que João Batista se alegra com a sua morte? Por quê? A Bíblia traz esse relato. João Batista, você vai lá confrontar Herodes, você vai perder a sua cabeça, não tem problema. Eu cumpri o meu tempo nessa terra, eu não vou negar o que Deus mandou eu fazer por homem nenhum, ainda que isso custe a minha cabeça. Irmãos, a cabeça de João Batista, ela teve o preço da metade de um reino, porque quando ali a filha de Herodias dança na frente de Herodes fala para ela assim: estou encantado, estou hipnotizado que ele ficou ali.
por aquele espírito de Jezabel sobre a vida daquela mulher, que usou ali a própria filha. Falou assim: olha, se você quiser estar metade do meu reino, eu te dou, pede o que você quiser. Ela falou: eu só quero uma coisa, a cabeça de João Batista. Porque o João Batista falou para Herodes, falou assim: ó, essa mulher que você está, não é sua, essa mulher que você está é do seu irmão, você não deveria casar com ela, porque você é o rei de um povo de Deus. E ele perdeu a cabeça por isso, mas ele havia cumprido o seu propósito na terra, ele havia batizado Jesus, aquele que ele não era digno nem de atar as sandálias, ele preparou o caminho do Senhor, então para ele está tudo certo. Paulo aqui, a mesma coisa. Paulo, ele vai terminar o texto dele, lá no finalzinho, no capítulo 4, ele vai falar o quê? 6, 7, 8, lá: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, ou seja, eu cumpri o meu tempo nessa terra. Então, irmãos, isso tem que alegrar o nosso coração. O que nós precisamos ficar atento não é na quantidade de pedra que o mundo pode querer jogar em nós, é eu me afastar da presença de Deus. É isso que eu não posso desejar para a minha vida, por causa das coisas deste mundo. Eu não posso me enquadrar nesses adjetivos que nós lemos aqui: amantes de si mesmo, ingratos, desobedientes, ficar buscando apenas conhecimento, mas não a prática deles. Ter frutos, irmão, frutos em Deus. E aqui nós vamos ler agora a partir do versículo 10. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmão, você quer ter uma vida piedosa diante de Jesus? Você quer ter uma vida piedosa diante de Jesus? É uma pergunta. Você tem que ser perseguido. Você quer ser parecido com Jesus? Você vai ser perseguido. Vão te questionar, vão te julgar. Só você está certo. Agora você mudou, agora você não é mais legal. Nossa, você sempre tem que ir para a igreja, você sempre tem que participar dessas coisas. Não tem mais tempo para nada. Só igreja, só cela, só isso, só aquilo. Você está vivendo uma vida piedosa. É isso. Assim, não, tem um tempo para você também. Só vem comigo. Vem para cá, Brasil. Só vem comigo. Estou de peito aberto para te receber. O mesmo Deus que mudou a minha vida quer mudar a sua. Vem comigo. Sempre cabe mais um no reino de Deus. Então, irmãos, você vai ter que ser perseguido no trabalho, na família. É natural. E dê glória a Deus por isso. Porque aqui Paulo, ele vai falando ali, para Timóteo. Por isso, irmãos, que você não tem que ter receio, medo de outros cristãos te olharem e te julgarem. Faz parte da nossa vida. Nós somos uma carta viva, aberta. O que uma carta serve para quê? Qual o propósito de uma carta? Qual o propósito de uma carta? Ser lida, não é? Então é isso. Paulo, ele fala o quê? Ele fala de si mesmo, mas fala: Timóteo, eu estou falando de mim mesmo, mas você sabe que eu sou essa pessoa. E ele fala o quê? Versículo 10: tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, o meu modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, ou seja, longânimo, tenho paciência, caridade, né? Eu sou uma pessoa piedosa, caridosa, minha paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram. Então você conhece a minha história, sabe que eu sofri em Antioquia, que eu sofri em Listra, que eu sofri em Icônio. Quantas perseguições eu já sofri e o Senhor me livrou de todas elas. Que ele já havia sido outras prisões, já havia sido, apanhou. Uma vez ele conta que ele teve que sair correndo e de pegar ele, colocar dentro de um cesto e soltar ele lá embaixo. Naufrágio.
pensa assim num homem que passou diversas coisas nessa terra, e ele fala: Timóteo, você sabe de tudo isso, e o Senhor me livrou de todas elas. Então ele não estava enganando Timóteo, ele não estava falando para Timóteo: Timóteo, o evangelho é tranquilo, você só vai viver de glória em glória, de vitória em vitória. Lembra lá desse meme lá do Ricardo Oliveira, né? Mentiram, viu? Mentiram, né? Falaram que seria só de vitória em vitória, em glória em glória. Não, meu irmão, não vai ser assim, e não será assim. Vai ter dias difíceis, vai ter perdas, vai ter traições, de você investir, a pessoa te abandonar, e tudo isso faz parte. Paulo aqui no seu primeiro julgamento, ele fala: olha, eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para frente, ninguém estava aqui comigo. Por quê? Eu vou apoiar Paulo, eu vou ser preso e vou ser morto também, porque eu não quero ser uma tocha viva. Nero está queimando as pessoas, mas ele fala: mais uma coisa eu sei, a graça do Senhor me basta, estava comigo, o Senhor não me abandonou, e está tudo bem, está tudo bem. Primeiro ele até fala: Timóteo, você também se envergonhou de mim, eu sei que você se envergonhou de mim, mas está tudo bem, eu não me envergonho de você, eu não me envergonho das marcas de Cristo, porque ele sabia que não era sobre ele, mas era o que ele carregava de fato. Agora, irmão, muita gente quer viver uma vida sem marcas, sem sofrer nada, sem passar por nada, querendo viver uma vida como se estivesse vivendo uma vida de caixinhas de promessa, só querendo colocar Deus na parede. Deus, ainda não vivi isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, cadê essas promessas na minha vida? Falei: ei, acorda, a minha graça te basta. Isso é consequência, não é o propósito. Jesus morreu na cruz para nos salvar, a nossa alma do inferno, não é para nos deixar rico, não é para ter uma vida regalada. Se esse for o propósito da sua vida, está tudo bem, se não for, está tudo bem também. Isso não pode roubar o louvor do seu coração, a alegria de andar com Deus, de servir ao Senhor. Paulo era um homem cheio de posses, mas o fim dele não havia nada. Ele não tinha nem os seus pergaminhos, ele não tinha uma capa para se cobrir, mas isso não roubou a alegria dele de servir ao Senhor. E nós queremos estar nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente com ele, e cheio de regalias. Então, nós precisamos despertar para saber que igreja que nós seremos nos tempos difíceis, que é os dias de hoje. E ele continua aqui, ó, versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Deixa claro, eles estão enganando, estão vivendo uma farsa. Fica tranquilo, você vai colher dos seus frutos, a sua vida vai dizer os seus frutos. Então nós não temos que ter preocupação quando estão nos olhando, quando estão nos julgando, faz parte. Se nós estiverem falando mal de nós e nós estivermos correto, seremos bem-aventurados. O que não podem é estar falando e a pessoa ter convicção e razão no que está falando. Então, nós precisamos, nos dias difíceis, nos tempos de hoje, andar alinhado à palavra de Deus, andar alinhado à direção de Deus, ler essa palavra e deixar essa palavra te ler. Não é sobre apenas buscar conhecimento, do qual todos nós devemos ter, mas é deixar a palavra te ler. Como assim? Olhar aqui, ler, fala: calma aí, espera aí, eu sou um pouco presunçoso, eu sou um pouco desobediente ainda, não estou honrando meu pai e minha mãe. Opa, tenho falado mal das pessoas, eu sou um caluniador, isso tem que mudar na minha vida. Eu não tenho paciência, não sou longânimo, então vou buscar por isso. Qual o caminho? De acertar a vida, de alinhar. É isso é a palavra nos ler. A palavra não está aqui, irmão, para a gente se reunir nos cultos, nos lugares, e falar: olha, você viu lá que Paulo falou, nossa, isso aqui é demais, legal, acabou, fechou a Bíblia aqui, onde nós vamos aí comer alguma coisa, viver alguma coisa? Não,
é para a gente ler ela e falar: Deus, lê a minha vida, eu quero ser o que a tua palavra diz que eu sou. É isso. Não é só lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é só que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, não, é a literalidade dela, é o total da palavra. E essa é a igreja que vai permanecer. E continuando aqui, versículo 14 diz assim, ó: tu porém, permanece naquilo que aprendeste, ou de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque Timóteo, ele foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó as escrituras da palavra. E Paulo fala para ele: ó, você desde pequeno já tinha conhecimento da palavra. Então é essa palavra que vai te salvar, é essa palavra que vai fazer você permanecer, é essa palavra que vai fazer você não se contaminar com essa igreja, onde não precisa renunciar a nada, essa igreja que você pode tudo, menos ir para o céu. Porque, irmão, dessa igreja você literalmente você pode tudo, você só não vai conseguir uma coisa: estar com Jesus, ser parecido com Ele. E o pior disso, ainda por causa do seu mau testemunho, por causa do meu mau testemunho, muitos não entrarão no reino de Deus. Jesus, ele também nos exorta, ele fala assim: olha, ai de vocês, hipócritas e fariseus, que não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Antes colocasse uma âncora no pescoço de vocês e se lançassem no mar, do que não deixar os meus pequeninos conhecer o reino dos céus. Eu não quero, irmãos, passar 20, 30, 40, 50 anos na casa do Senhor, e quando eu tiver meu encontro com Jesus, Ele olhar para mim e falar assim: ei, afasta-se de mim, não te conheço. Eu falo assim: mas eu preguei, eu era líder, eu era pastor, eu era aquilo. Eu não te conheço. Até as pedras podem clamar por mim, mas a sua conduta de vida não condizia com o que você falava. Então eu não te conheço. Misericórdia, irmãos. Então esse é o tempo, essa hora, esse é o momento de acertar, de ajustar as contas, nos tempos difíceis. Então a palavra de Deus, não é para nos confortar, é para nos confrontar, para nos moldar ao padrão de Deus, nos alinhar àquilo que Ele tem para nós. E parece que é ruim, não, isso é maravilhoso, porque o andar com Deus é você andar com a verdade, é você andar em paz, é você ter a paz que excede todo entendimento. O mundo está caindo ao seu redor, mas a paz do seu espírito. É você cantar uma canção antiga que falava assim, ó: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu creio, eu sei, eu sirvo aquele a quem é fiel. Então não está no que eu estou vivendo, não está no momento que eu estou vivendo, no momento que eu estou passando, é muito além, é muito mais profundo. Por isso que quando eu sempre falo disso, eu sempre lembro de um vídeo que eu vi há muitos anos atrás. Os irmãos missionários foram num país na Angola, e bem naquela época ali, havia havido guerra civil naquele país, onde muitas mulheres perderam seus esposos, e elas tinham que dar conta de tudo, e o país caótico, onde não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Mas uma coisa eles tinham: a presença de Deus. Irmão, sabe como que era a igreja dele? Tipo a nossa assim, só que não. A igreja deles, feita de palha, uns pedaços de pau, não tinha banco. Mas, irmãos, na hora que eles, chão de terra, mas na hora que eles começavam a louvar o Senhor, você assim, vendo o vídeo, você já sentia a presença de Deus, que havia tanta alegria, tanta espontaneidade, tanta verdade ali. Eles louvavam de todo o seu coração. E aí um dos missionários fazia entrevistando uma dessas mulheres, falou assim: nossa, mas como é que vocês conseguem louvar, se alegrar tanto em Deus, sabendo que você vai andar quilômetros e quilômetros de volta para sua casa, você não tem nenhum calçado e não tem nada para comer? Aí ela responde assim: é que eu não olho com essa ótica, essa é uma ótica humana de olhar, é que eu já estou me preparando, porque o dia que eu me encontrar com Ele, nada disso eu vou precisar mais.
entender, irmãos, ela está na terra, mas com a mente no céu. Não está aqui na terra, com a mente nas coisas da terra, mas da eternidade. Então nós precisamos estar nisso, conectados assim com Deus. Estar nessa terra, viver nesse mundo, mas não ser parte dele. Estarmos conectados com Deus, não em busca da felicidade a qualquer preço ou a qualquer custo. E o que mais essa igreja, que nós lemos nos primeiros versículos, quer, é ser feliz, mas não em Deus, uma felicidade passageira que o mundo oferece, uma felicidade onde eu tenho um Deus para me servir, que eu amo Deus, Deus é comigo, Deus é amor, Deus não me rejeita, eu posso continuar na prática aqui do pecado e que está tudo bem, porque Deus, Ele me ama, do jeito que eu sou. Olha aqui, eu recebi profecia sobre isso, eu fui lá e fiz caridade, dei uma baita de oferta aí, entreguei o meu melhor, eu prospero, eu tenho casa, eu tenho posses, e ali o nome de Deus indo para a lama. Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando esse caso aí, que já havia sido denunciado lá atrás, mas a grande mídia não deu importância. Esse caso do Ítalo, irmãos, não é de hoje, que o Felca aí fez. Lá atrás, uma outra mulher chamada Fontinelli, acho que Antônia Fontinelli, fez essa denúncia, e o vídeo dela foi banido, não deixaram circular, e ela ainda foi processada, mas agora resolveram deixar, mas é porque há um propósito por trás disso, que não é a luta contra os pedófilos, porque ele nem fala de pedófilo, ele fala, mas não bate na tecla, porque a ilha de Marajó está lá, também teve denúncia, ninguém foi atrás, o Ministério Público não foi atrás, mas é porque há um propósito por trás disso. Mas sabe, irmãos, e o duro é que esse rapaz aí, Ítalo, recebeu profecias de cristãos, de influencers, e claro, ele abençoou essas pessoas, e aí, sabe assim, irmãos, isso é terrível para o reino, é terrível para o evangelho. E quantas vezes pessoas, muito infelizmente, algumas pessoas, o contato delas, ou o primeiro contato delas com o evangelho, é com essas pessoas aí. Por isso, irmãos, que eu e você precisamos cada vez mais nos aproximar do que Paulo nos ensina aqui. E ele fala isso, ó, enfatiza isso no versículo 14 aqui, ó, e 15, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazê-lo sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o que ele fala nesse versículo 15. Qual que é as sagradas letras que Paulo está falando aqui? Qual que é, irmãos? Qual que é as sagradas escrituras que Paulo está falando? Qual que é? A Bíblia, meu irmão, a Bíblia. Você entende isso? Você entende a importância de você ler? Você entende a importância dos seus filhos lerem? Da gente forçar eles no início, até que eles despertem, para que essa palavra possa começar a ler a vida deles. Mas, se eles não nos verem lendo e buscando a Deus, eles vão achar que o Deus também é só mais uma programação da nossa semana. O nosso Deus é a minha programação de domingo, à tarde ou de manhã. O nosso Deus é a nossa programação de uma célula, ou de um culto de quarto, ou de qualquer outro evento. Não vão entender que o nosso Deus, Ele é todos os dias, 24 horas, Ele está conosco em todo o tempo. Então nós precisamos tomar posse disso aqui, ó. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo está falando o que aqui? Da salvação. Ele não está falando para Timóteo só para ele continuar, para continuar com a igreja, não. Timóteo, você tem que ter a sua certeza da sua salvação, através dessa palavra, e aí se tornará natural você anunciar ela para outros.
Então não é sobre você pregar, é sobre você viver. É sobre olharem para você e enxergar Cristo em você. E é através do quê? Da palavra. Irmão, você quer saber se uma pessoa ela é de Deus? Sabe como? Quanto há da palavra dentro dela? E não é apenas de conhecer, de falar, não. Porque até os ateus leem a Bíblia para combater ela, e lê muitas vezes, infelizmente, muito mais que os cristãos. É sobre a prática dela, é sobre as pessoas olhar aqui e falar, tem algo diferente em você. Quando você está num outro ambiente hostil, o seu comportamento é de quem está no céu. Seu comportamento é diferente dos restos dos homens aqui. Seu comportamento é diferente do restante das mulheres aqui. Aí, opa, você já leu a Bíblia em mim então. É porque eu sirvo um Deus vivo verdadeiro. Você entendeu? É isso aqui. É isso. Aí começa a palavra. Quando alguém precisa de um conselho, uma palavra de Deus, e vai em você, porque sabe que você tem Deus, aí você está sendo sal da terra, aí eu estou sendo sal da terra. E isso não está conectado a um cargo episcopado, não. Isso é um chamado para todos nós. Viver isso aqui, ó, sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Ele não está falando para Timóteo, fala bem para você prosperar, fala bem para as pessoas afagar você, o seu ego. Só traz coisas boas, decora todas as promessas e vai falando para as pessoas. Você vai vencer, você vai dar certo. Mas eu estou vivendo aqui no erro, no pecado, no vício. Não, isso é bobeira. Um dia você larga, fica só com Deus. Não precisa disso não, agora não. Um dia Deus vai tirar isso da sua vida. Não, irmão. Não, você tem que realmente largar isso sim. E Deus vai te fortalecer para ajudar. Você não consegue sozinho, não consegue mesmo não. Mas se você orar, se você renunciar, se você abrir mão, Deus vai te fortalecer. Muda o vínculo do qual você está andando, muda o meio do qual você está andando, e Deus vai te libertar. Agora a gente não quer mudar nada. Não quer mudar com quem a gente anda, não quer mudar com o que a gente escuta. Nós não estamos dispostos a abrir mão das nossas janelas da alma, fechar elas. Que são o que? Aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente cheira e aquilo que a gente sente. Se a gente não estiver disposto a mudar, meu irmão, essas coisas na nossa vida, como que nós vamos viver a vontade de Deus? Como nós vamos fechar nossa alma para esse mundo e abrir para o Senhor? Então eu tenho que ouvir o que vem de Deus. Está na palavra, está em canções. Eu tenho que falar o que a Bíblia manda eu falar. A Bíblia fala o que para a gente falar? Em Salmos e Provérbios. Então, ou seja, eu tenho que falar, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que enxergar aquilo que não vai contaminar a minha alma. Então, analisar tudo aquilo que eu estou colocando nos meus olhos. Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, arranca ele, joga fora. Então renuncia. Está perdendo o seu tempo com entretenimento, coisas que não vale a pena. Aquilo que você toca, como toca, para que toca, o que você sente, o que está guardando dentro de você, é a palavra de Deus, é algo que vem de Deus, é o sentimento que vem de Deus. Se não é, se liberta, perdoa, libera, anda, caminha, progride. É disso que ele está falando aqui. Porque para a gente ser salvo, nós temos que viver o que Jesus ensinou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Viver a literalidade desta oração, perdoar aqueles que nos ofenderam, para poder receber o perdão do Senhor, compartilhar o pão, que o pão é nosso, buscar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, amar ao próximo. É isso, ele está falando disso aqui, ó. As sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E o que eu amo nesse texto, irmãos, por mais que Paulo se coloca como exemplo,
nos primeiros versículos ali, no 10, no 11, no 12, mas aqui Paulo ele fala, do que fez ele também ser o exemplo, não é o Paulo, porque o Paulo é bom pela essência, não, Timóteo, eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque essa palavra me alcançou e mudou a minha vida, e essa mesma palavra vai te alcançar e mudar a sua vida, até porque, irmãos, Paulo conhecia a palavra já, mas ele não vivia ela, até o dia que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus falou para ele, Paulo, por que me persegues? Ele falou, eu Senhor, você Paulo, e ele caiu do cavalo, ficou 3 dias cego para o mundo, quando ele acordou vendo a luz de Cristo, e se colocou, ele tinha estudado, irmãos, aos pés de Gamaliel, que era o maior ali, o cara mais intelectual, o cara que mais conhecia as escrituras ali, mas ali quando ele volta a enxergar, o Senhor pega um Barnabé, Paulo, esse homem vai te guiar, Senhor, mas Gamaliel, não, esquece o seu passado, esquece, você não é mais o Saulo, agora você é o Paulo, não questão de mudar de nome, porque o nome era o mesmo, no povo judeu, o nome Paulo, para o povo, como ele é grego também, Saulo, mas assim, agora você é um servo do Senhor, aquele que perseguia vai passar a ser perseguido, então muda totalmente, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo mesmo faz essa citação em 1 Coríntios 5,17, mas porque ele viveu essa palavra, ele não era mais a pessoa que ele era antes, ele fala assim, tudo que eu tinha, para mim, fiz como esterco, como nada, sabe para quê? Para poder ganhar a Cristo, abri mão de tudo para ganhar a Cristo, você entende isso, irmãos? Eu abri mão de tudo para ganhar a Cristo, o que ele está falando? Se eu quero Cristo, eu não posso ter as outras coisas que esse mundo me oferece, não dá para andar as duas coisas junto, e Jesus ele deixou isso claro, ele fala assim, olha, não há como nós servirmos a 2 senhores, ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro, os dois não dá, então se você tem o Senhor vivo e verdadeiro, Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que abrir mão das coisas deste mundo, para que essa palavra possa reinar sobre você, e continuando aqui a leitura, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, então ela é inefável, não há falha na palavra de Deus, ela é completa, ela é tudo que nós precisamos, e ela é totalmente inspirada por Deus, e útil para o ensino, para aprender do Senhor, não é sobre adquirir conhecimento, é sobre viver a palavra, e através do conhecimento, porque a partir do ensino, do conhecimento, ela vai nos repreender, vai nos colocar no padrão de Deus, ela vai nos corrigir, vai nos alinhar aquilo que Deus tem para nós, e para a instrução da justiça, vamos ser pessoas mais justas, mais corretas, de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, todos nós estamos aqui, os adolescentes subiram, então todos que estão aqui, acima de 14 anos, e eu vou te falar algo, fica chateado não, mas eu vou falar, meu irmão, é uma vergonha, se você sabe e tem condições de ler, e você não lê a Bíblia, se você se limita a conhecer a palavra por alguém que fala com você, e hoje mesmo aqueles que têm alguma dificuldade, e se você escuta, e não há problema em escutar, dá para você ouvir a palavra de Deus, não é no escuto não, ouvir, você parar e ouvir, que isso vai fazer você romper áreas na sua vida, você crescer em Deus, você viver a palavra de Deus, então não há desculpa, e para ir um pouquinho mais a fundo ainda, se você achar que você não tem tempo, vai lá no seu celular, olha lá assim, sobre o telefone, aí tem lá, depende do nome que está no seu, no meu é Bem-Estar, e lá marca a quantidade de tempo que eu fico em cada aplicativo, aí vê se não é tempo, ou se não é prioridade, porque irmãos, se nós não entendermos isso,
hoje, amanhã, qualquer outro, vai ser só mais um culto, só mais uma palavra. E nós não vamos estar nos amoldando à vontade de Deus. Então é sim para mexer com todos nós, é para falar com todos nós, porque irmãos, nós não podemos aqui enganar a nós mesmos e enganar ninguém, porque tudo isso aqui vai se cumprir, o grande dia do Senhor vai chegar para as nossas vidas, e eu não quero estar lá, você fala, Senhor, mas eu vivi lá, nunca ouvi falar disso, nunca ninguém me contou isso, que eu tinha que ler, que eu tinha que buscar. Não, ninguém aqui hoje já é mais inocente diante do Senhor, se é que você era. Todos sabem disso, dessa importância, porque tudo que eu estou falando aqui, não é sobre mim, não é sobre o Claudemir, é sobre a palavra de Deus. Eu não estou falando para vocês, eu estou me colocando nessa palavra, junto com vocês, que ela também tem que nortear a minha vida. E se há coisas ruins na minha vida, não é porque Deus não é na minha vida, é porque eu não deixei Deus mudar a minha vida ainda, e preciso deixar. Por isso que Paulo, ele deixa claro isso para Timóteo. Ele não está falando para Timóteo nem daquilo, nem da questão de como cuidar da igreja nesse momento, não, falando dele mesmo. Timóteo, você aqui, para você ser salvo, para você estar com Deus, deixa essa palavra ler a sua vida, deixa essa palavra te inspirar, deixa essa palavra te corrigir. E continuando, os irmãos do louvor podem estar subindo, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, se nós queremos ser homem de Deus, essa palavra tem que ler a nossa vida, é essa palavra que vai nos preparar, é essa palavra que vai nos moldar, é essa palavra que vai nos corrigir. Lembra que eu falei isso? Se você quer saber se um homem é de Deus, ou uma mulher é de Deus, veja quanto que há da palavra dentro dele, dentro dela. Não é o conhecimento, mas é na vida dessa pessoa. Se diante de uma conversa, o que ela fala de Deus, o que ela soma de Deus na sua vida, o que você soma de Deus na vida das pessoas, isso mostra o quanto que nós temos Deus, o quanto que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Então, sabe, irmãos, nessa noite, deixa essa palavra te moldar, trabalhar, te exortar. Não seja essa primeira igreja que eu falei aqui, não. Essa igreja que não quer renunciar a nada, essa igreja que quer as promessas do Senhor, mas não quer o Senhor das promessas. Essa primeira igreja, irmãos, ela usa as pessoas, ela ama as coisas, mas a igreja do Senhor, ela ama a Deus acima de todas as coisas, e ela serve as pessoas. Então, olha para dentro de si, qual é a sua resposta para com Deus? Paulo, ele fala em Timóteo ainda, no capítulo 4, não lembro agora, acho que é mais no fim, mas ele vai falar assim: a minha vida, eu já sinto bom perfume, já está subindo, o meu cheiro já está subindo diante do Senhor, já está chegando o tempo da minha libação, de eu ser morto aqui, porque ele sabia, ele tinha convicção da sua salvação, pelo seu próprio estilo de vida, e nós precisamos andar com essa convicção dentro de nós. Se nós estivermos alinhados ao plano, andando correto diante de Deus, vai estar tudo certo. Então não deixe para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. E hoje é dia, irmãos, de rendição. Hoje é dia de rendição. Hoje é dia de deixarmos o Senhor ser o Senhor das nossas vidas. Hoje é dia de reconhecer Jesus mais uma vez como o nosso Senhor e Salvador. Pedir para a igreja se colocar de pé neste momento. E não adianta você querer ficar bravo comigo, porque eu não falei nada de mim.
Eu li a Bíblia, falei da palavra. É a palavra que nos inspira, que nos guia, que nos ordena a ser parecidos com Jesus. Aleluia. Jeremias 2, versículo 13, vai dizer assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então aqui, irmãos, o profeta Jeremias, ele dá uma palavra dura para a igreja ali do seu tempo. Ele fala: olha, o Senhor traz uma palavra para vocês. Vocês fizeram maldade com Deus, vocês largaram Deus, as águas vivas, que fluíam, que não paravam de vir, as águas que Isaías fala, olha, existiam águas que davam nos arteiros, que davam nos joelhos, que davam nos lombos, e depois só tinha que passar nada. Águas vivas fluem do trono de Deus, por cisternas rotas, ou seja, não, eu vou cavar o poço, eu vou buscar Deus do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu acho que tem que ser. Então, sabe, irmãos, nessa noite nós temos essa escolha. Você pode continuar a buscar Deus do seu jeito, cavando na força do seu braço, moldando Deus ao seu padrão, ou você pode se render ao Senhor nessa noite. Rendição total. Rendição total. Fala: Senhor, faz de mim o que tu queres. Eu só quero te pedir uma coisa, Senhor. Muda a minha vida, muda a minha história, me amolda ao seu padrão. Não vos conformeis com este mundo, mas se enquadrar, se amoldar ao padrão do Senhor, para que possamos experimentar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Se queremos viver a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, devemos nos amoldar ao padrão de Deus. Então quero convocar, irmãos, a igreja aqui nessa noite. Você que quer uma rendição, você que não quer ser mais do seu jeito, mas quer se amoldar ao padrão de Deus, ao padrão dessa palavra, dessa escritura, quero convidar você a vir aqui à frente, como um ato de rendição, como um ato de falar: Senhor, não quero mais viver do meu jeito, eu quero me amoldar ao padrão da tua palavra. Eu quero ser o que o Senhor quer de mim. Eu quero te buscar como nunca antes. Eu não quero ler a tua palavra apenas, eu quero que a tua palavra possa me ler. Eu quero permanecer em ti. Sabe, irmãos, essa é noite de rendição. Essa é noite da gente se desarmar. É noite da gente buscar o Senhor como nunca antes, como se não fosse haver outra chance, outro tempo, outra oportunidade. Até porque nós não sabemos do nosso amanhã, do nosso próximo segundo. Então esse é o dia, essa é a hora de buscar o Senhor. Então se renda ao Senhor nessa noite. Deixa Ele moldar a sua vida, deixa Ele trabalhar no seu coração, para que você possa viver a vontade dEle. Enquanto nós ouvimos essa canção, você tem essa oportunidade aqui de buscar a Deus, e Deus quer ouvir a sua oração. Então é noite de confissão. Confesse-se diante do seu Deus. Ele está aqui, Ele preparou esse tempo, essa oportunidade para você se render a Ele. Então faça isso nesta noite, em nome de Jesus.